Bom, agora que está todo mundo mais ou menos craque aí, né, entendendo o básico aí do formulário, esse exercício agora que a gente vai fazer, ele tem o objetivo de a gente recuperar os dados do formulário. Legal? Praticamente nós já tínhamos feito isso, né? A gente fez isso aqui com os dados aqui do nome, por exemplo. Mas a gente vai trabalhar de uma forma um pouco diferenciada agora. Que vai ser o seguinte: quando a gente enviar o formulário, não vai mais aparecer o formulário pra gente, ok? O que vai aparecer? Vai aparecer os dados enviados, ok? Então essa vai ser a diferença. E quando a gente apenas acessar o index normalmente, o que vai acontecer? Simples, vai aparecer o formulário. Então vamos lá? Vamos. Então eu vou tirar aqui o nome aqui, por exemplo, né, o value, e vou acessar aqui normalmente o formulário. Tá aqui. Vamos colocar mais alguns dados aqui no nosso formulário. Eu vou colocar aqui nome, e-mail, vamos fazer de conta que é um formulário de contato. Assunto e mensagem. A mensagem, ele não é um input comum, né? Ele é um text area, name é igual a mensagem. Legal? O nome aqui dessa variável, né, que a gente está passando, pode ver que aqui é o nome da variável que a gente vai mandar. Legal? Então essa variável aqui nome é nome, aqui vai ser e-mail, que vai ser como a gente vai recuperar no formulário. Legal? Se aqui tiver escrito XPTO, a gente vai ter que dar um post XPTO para pegar esse dado. Legal? E o submit para enviar. Então a gente vai ter esse formulário aqui. Vamos ver. Opa. Tá aqui o nosso formulário. Nossa, mas que estranho o nosso formulário e não sei o que, né? Não, na realidade o que a gente está fazendo simplesmente? A gente não está utilizando o CSS. Se a gente quisesse dar um trato aqui, a gente poderia até fazer algo do tipo, sei lá, diminuir o tamanho do field set. Uma coisa do tipo field set width 300px. Vamos ver o que acontece. Legal. Certo? Isso aqui é uma história. E label a gente pode colocar width 200px. Só para ver se a gente consegue facilitar um pouco a vida aqui. Bom, deu para você entender. Não vamos trabalhar com CSS agora, apesar de ser algo bem tranquilo de se fazer. Bom, então vamos lá. Aqui está o nosso formulário. Legal? Deixa eu aumentar só esse campo de mensagem. É row, né? 30. Rows. Opa. Legal, isso mesmo. Vou colocar aqui umas 10 linhas, só para ter o espaço para trabalhar. Ok? Lembrando que com CSS você deixa esse formulário bonitão, né? Todos os dados um embaixo do outro, lá, né? Aqui eu também poderia até deixar trabalhando com o BR, né? Mas não é a ideia. O ideal seria a gente fazer isso tudo com CSS, mas eu vou colocar o BR só para não ficar feio aí no assunto. Legal? Para ficar menos pior do que tá. Mas o ponto agora é a gente entender a funcionalidade. Então, quando eu der um enviar aqui, o que vai acontecer? Eu quero que apareça dados enviados do formulário. Legal? Então, primeira coisa, a gente tem uma condição. A nossa condição é quando, ok? Enquanto o formulário ele não foi enviado, aparece o formulário. Quando ele foi enviado, vai aparecer os dados apenas que nós preenchemos. Como que a gente faz isso? Bom, isso é muito simples. É um if, né? É uma condicional. Então, qual que vai ser a nossa condição? A gente não tem uma variável aqui também chamada submit?
que o valor dela é enviar, então simplesmente eu vou fazer o seguinte, olha que interessante. Né? Vou colocar assim, ó, if not. Nossa, aprendemos uma coisa nova aí, hein? O if not, que é esse exclamação, significa se ele não, entendeu? Se ele não, ou seja, é um if ao contrário. Por exemplo, se eu fizer essa pergunta, olha, if post submit, o que quer dizer? Se a variável submit existir, é isso que eu estou perguntando, correto? Se eu colocar um exclamação aqui na frente, eu estou falando o seguinte, se o submit não existir, né? Então ele vai mostrar para a gente o formulário. Legal? Então eu vou colocar aqui, vai mostrar o formulário. Se não, a gente vai fazer o quê? Deixa eu colocar já o end if aqui no final. Se não, eu vou colocar um título bem grandão e falar assim, ó, dados enviados pelo formulário. Legal? Então, se eu acessar normalmente, o que aconteceu? Mostrou o formulário. Por quê? Porque o submit não existe ainda, né? Ele não foi enviado. Então, vai mostrar o formulário. Agora, quando eu clicar em enviar, o submit ele vai existir, não vai? Então, é para aparecer para a gente dados enviados do formulário. Vamos lá? Legal? Tudo isso sempre usando o index.php. Obviamente que eu poderia, por exemplo, mandar para um arquivo 2 ou um arquivo enviar.php e etc. Mas eu estou querendo trabalhar com o mesmo arquivo só para você pegar essa manha, né, de a gente conseguir trabalhar com o condicional. Legal? Com a condicional e com o formulário. Então, se a variável post, né, que foi passada por formulário, chamada submit, não foi enviada ainda, é para a gente mostrar o formulário. Se não, ele vai trazer aqui para a gente os dados enviados pelo formulário. E daí os dados enviados pelo formulário, daí fica tranquilo, né? Daí basta eu colocar assim, ó, por exemplo, nome, e daí eu já coloco assim, ó. Pode ser até assim, ó. Eco post, ok? Nome, legal? Daí eu coloco um BR aqui para ele pular a linha. Daí eu coloco aqui nome, e-mail, e daqui eu mando imprimir. Eco post, e-mail, certo? Depois de e-mail, o que a gente tem? Vamos agilizar, né? Copiei e colei a linha. Assunto e mensagem. Então aqui vai assunto e aqui vai mensagem. Repare que tem que ser exatamente o nome da variável que a gente está passando pelo formulário, que é essa name aqui, ok? Prontinho, está aqui feito. Vamos ver como é que ficou? Vamos. Então, está aqui o nosso index, eu vou preencher aqui o nome, schoolofnet. E-mail atendimento@schoolofnet. Assunto, teste de formulário. Mensagem, esse é um teste muito legal de formulário. Ok? Vou dar um enviar e olha que bacana, dados enviados pelo formulário, nome schoolofnet, e-mail atendimento@schoolofnet, teste de formulário, mensagem, esse é um teste muito legal de formulário. E também vou colocar aqui um link de voltar, ok? href index.php voltar. Legal? Quando eu clico num link normal, sempre vai ser pelo método get, ok? Porque na realidade a gente está mudando, na realidade, a barra de endereço lá em cima, mas sem passar nenhum dado via post. Então ele vai voltar no formulário novamente, porque a variável submit como post ela ainda não foi postada
no momento que eu clico em index.php. Vamos ver, ó. Clico em voltar e volta para o formulário. Se eu clicar em enviar sem preencher nada, vai vir vazio aqui para a gente colocar, ok? Se eu preencher alguma coisa aqui, school of net, o que vai acontecer? Ele vai trazer preenchido aí para a gente o formulário, ok? Então a gente aprendeu a recuperar os dados de um formulário, ok? Então isso aí é um ponto bem importante, bem interessante para a gente conseguir fazer. Legal? Bom, pessoal, pratique, faça esse exemplo novamente, né? Até você ficar bem craque aí. Até mais!